Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa videoaula. Eu me chamo Tainá Azevedo, eu sou professora de Educação Física e mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ensino em Educação Básica da UERJ. E hoje eu convido vocês a assistir a nossa videoaula sobre Praxeologia Motriz e Educação Emocional. Pensa comigo por um instante. Você se lembra daquela sensação de medo antes de começar um jogo? Ou daquela sensação imensa de alegria ao fazer um ponto com seus amigos? Essas sensações que todos nós conhecemos são as emoções. Elas são a força motriz por trás de muitas das nossas decisões e ações. E hoje vamos buscar entender não só como elas funcionam, mas como podemos, de forma intencional, usá-las para promover a educação emocional. Bom, uma emoção é uma resposta a uma interpretação que fazemos de uma situação. É como um impulso, uma força que nos direciona para agir. E no contexto da aprendizagem, entender isso é fundamental. As emoções não são inimigas da razão, elas andam de mãos dadas. Nós podemos organizar essas emoções em dois grandes grupos. As que nos trazem satisfação, que nós chamamos de positivas, e as que nos geram desconforto, as negativas. As emoções positivas, como a alegria, surgem quando a gente alcança um objetivo, quando nos sentimos bem. Já as negativas, como a raiva ou a tristeza, aparecem quando algo nos frustra, nos ameaça ou quando perdemos algo. E o mais interessante é que a mesma situação pode gerar emoções completamente diferentes para pessoas diferentes. Tudo depende da nossa bagagem, das nossas experiências e do significado que damos àquele momento. Em um contexto de uma situação motriz, a resposta emocional Pode se manifestar em todo o nosso corpo. No coração que dispara, que seria um componente neurofisiológico. No sorriso ou na testa franzida, que seria talvez o componente comportamental. E na nossa mente, quando tomamos consciência e nomeamos o que sentimos, é o componente cognitivo. E é nesse último ponto e na capacidade de entender e nomear o que sentimos que a educação emocional se torna fundamental. E a educação física é um palco privilegiado para isso acontecer. Mas como podemos fazer a gestão dessa disciplina nesse sentido? E como podemos ser diretores da cena e não só espectadores? É aqui que entra a ciência fascinante chamada praxeologia motriz. O professor Dr. Pierre Parlebar criou a praxeologia motriz, que nada mais é do que a ciência de ação motriz. E o seu principal objetivo é estudar a lógica interna dos jogos, das atividades físicas e esportivas. Ou seja, ele não só olha para o movimento em si, mas para as regras, para as interações e as condições que fazem com que a gente haja de determinada maneira dentro de um jogo, por exemplo. Para Parlebar, a praxeologia nos dá um mapa para entender a estrutura de qualquer atividade motriz. Parlebar define tarefa motriz como uma situação que exige tomada de decisão e ação corporal coordenada, realizada dentro de um determinado contexto, como, por exemplo, um jogo ou uma atividade física esportiva, com regras e objetivos bem definidos, ou seja, não é apenas se movimentar, mas sim agir com intenção, com estratégia, em resposta a uma situação específica. A tarefa motriz é o ponto de partida da análise praxeológica, porque é por meio dela que conseguimos revelar as estruturas internas das práticas corporais. Essas estruturas envolvem a relação com o espaço, com o tempo, com os objetos e também com outros participantes, sejam eles parceiros ou adversários. E aí você pode pensar, por que isso é tão relevante?
Porque ao entender a lógica de um jogo, podemos prever e principalmente escolher que tipo de desafio e interações que queremos proporcionar aos nossos educandos. Deixamos de ser apenas aplicadores de atividades, para nos tornarmos verdadeiros mediadores de experiências. E dentro da ciência de ação motriz, conhecemos o sistema chamado CAI, que compreende a relação entre companheiros, adversários e instabilidade do meio. E a praxeologia motriz, nesse sentido, ela organiza as atividades em grandes domínios de ação motriz. E permite programar um repertório de jogos e atividades de menor para maior complexidade interativa, de acordo com o nível de relacionamento interpessoal. Começaremos agora com o domínio psicomotriz, e ele se refere a uma ação motriz individual. Pense agora em um atleta de natação, ou de ginástica artística, ou de arremesso de peso. O praticante, ele interage com o ambiente, mas não diretamente com outros jogadores. Nessa atividade, por exemplo, a professora distribuiu algumas bexigas para os participantes e pediu para que eles se movimentassem pelo espaço, utilizando apenas a mão esquerda. E depois foi traçando novos objetivos, como, por exemplo, se deslocar pela sala utilizando a cabeça para manipular a bexiga. Em seguida, apenas os pés. À medida que a professora dava novas instruções, de forma individual, cada um cumpria seu objetivo. No domínio psicomotriz, o desafio é interno: superação de limites, concentração, controle do próprio corpo. Aqui podemos trabalhar o autocontrole, a disciplina, a resiliência pessoal. E existem também dentro desse sistema um domínio chamado sociomotriz, e ele compreende 3 áreas. Aqui a interação acontece, o resultado da minha ação depende da ação do outro. E é aqui que a educação emocional e social ganha força imensa. Esse domínio ele se divide em domínio sociomotriz de cooperação. Por exemplo, na modalidade de ginástica rítmica, ou um jogo que todo mundo precisa se movimentar e se ajudar para promover um objetivo comum. O nó humano é uma atividade clara de cooperação, onde os participantes, formando um círculo, dão as mãos a 2 pessoas diferentes, criando um nó de mãos entrelaçadas. O objetivo é desatar esse nó, desembaraçando-se sem soltar as mãos, restaurando a formação original do círculo. Para isso, todos os participantes cooperam entre si, sem soltar as mãos, para alcançar esse objetivo comum. O sucesso é coletivo, não há adversários. Aqui florescem as emoções como a confiança, o sentimento de pertencimento, a empatia e a alegria compartilhada. Dentro dos domínios sociomotrizes, existe também o domínio sociomotriz de oposição. Agora imagine uma luta, pode ser jiu-jitsu ou judô, esgrima, por exemplo, ou 1 contra 1 no basquete. A interação é o confronto direto com o adversário. Ou, por exemplo, nesse jogo que se chama Queimado Russo. É um jogo individual, ou seja, cada um por si. O objetivo é queimar todos os participantes do jogo sem ser queimado. Quando você conseguir atingir uma pessoa, ela deverá se afastar da área de jogo e só poderá retornar quando e se você for queimado. Isto é, todos aqueles que forem queimados por você só poderão retornar à brincadeira caso você seja atingido. Ganha o jogo aquele que conseguir queimar todos os participantes.
Este é um terreno fértil para aprender a lidar com a raiva, por exemplo, a frustração, a derrota e também promover o respeito às regras e também ao oponente e desenvolver a inteligência estratégica. E por último, temos o domínio sociomotriz de cooperação e oposição. Este é o domínio dos grandes jogos coletivos, como o futebol, o vôlei, o handebol. Dentro dessa realidade de jogo, eu coopero com os meus companheiros de time para enfrentar o time adversário. Como, por exemplo, no jogo pique-bandeira. O campo de jogo é dividido em 2 áreas, uma para cada equipe. Cada equipe tem a sua própria bandeira, que deve ser protegida. O objetivo é invadir o campo adversário, capturar a bandeira e trazê-la de volta para a própria base, sem ser pego. Se um jogador é tocado no campo adversário, ele é considerado colado, ou seja, ele vai ficar parado no campo adversário. E só um jogador da sua própria equipe pode ir lá, tocá-lo e salvá-lo. E o jogo só termina quando uma equipe consegue capturar a bandeira adversária e levá-la para a sua própria base. É o cenário mais complexo e rico, onde vivenciamos lealdade, comunicação, gestão de conflitos, liderança e a montanha-russa emocional de vitórias e derrotas em grupo. Pensar desse modo é fantástico, não é? Com o conhecimento da praxeologia motriz, o professor ele pode olhar para a sua turma e pensar: hoje quero trabalhar a gestão da frustração. Vou propor para a minha turma jogos com uma lógica de oposição bem clara. Ou preciso fortalecer os laços entre os grupos. A turma está muito dividida, os meus educandos estão tendo conflitos claros dentro de atividades. Vou usar uma atividade de pura cooperação e assim tentar estabelecer conexões entre meus educandos. Mas como saber se o objetivo foi alcançado? Como medir o impacto emocional dessas escolhas? É aí que um instrumento chamado Games and Emotion Scale, ou GES2, pode ser utilizado como uma ferramenta. Esse instrumento ele pode ser utilizado depois da aplicação de uma aula específica. Ela pode ser pensada ou não praxeologicamente, mas o intuito é avaliar as experiências emocionais dos educandos. Este instrumento, baseado em um modelo biopsicológico com 5 emoções básicas, funciona numa escala tipo Likert, variando de 1 a 7 para avaliar 5 diferentes expressões emocionais, onde 1 representa a intensidade mínima e 7 indicará a intensidade máxima da emoção experienciada. As emoções sendo alegria, raiva, medo, tristeza e rejeição. Dessa forma, o professor pode conhecer melhor essa turma, verificando se os objetivos traçados inicialmente foram alcançados e principalmente verificando as expressões das emoções durante a atividade. Esse momento é importante porque o professor ele pode ajustar a sua prática. Além disso, pensando na perspectiva da praxeologia motriz, esse professor pode verificar se através da estrutura e a lógica interna dessas atividades propostas, se conseguiu provocar as experiências emocionais esperadas para os grupos específicos, ajustando sua prática de forma científica e humanizada. Percebe a profundidade disso? A educação física, quando amparada pela praxeologia motriz, transcende o simples fazer por fazer. Ela se torna um campo de conhecimento com um objeto de estudo claro, a ação motriz e suas incríveis implicações. A relevância de usar essa ciência é imensa. Ela nos permite formar indivíduos mais conscientes de si, socialmente competentes e emocionalmente equilibrados, que entendem não só as regras do jogo, mas as regras de convivência, de respeito, de superação. Educar através do movimento é educar o ser humano em sua totalidade.
E a praxeologia motriz nos dá um mapa e a bússola para fazer essa jornada de forma consciente, intencional e verdadeiramente transformadora. Obrigada por me acompanhar até aqui.